Bom, então, como a gente fez para a resposta natural, certo? A gente vai, também para a resposta ao degrau, nós vamos estabelecer um circuito. Vai ser o circuito básico que a gente vai analisar, certo? E a gente vai escrever as equações para esse circuito, certo? E a partir dessas equações, nós vamos poder analisar como é que o comportamento desses elementos vai se manifestar, né? Antes do chaveamento, né? Durante o regime transiente e nos regimes estacionários, né? O regime estacionário anterior e o regime estacionário posterior, né? Posterior ao chaveamento, depois que o transiente passa. Então, o que é que acontece aqui, né? Esse é o circuito que a gente tem, certo? Para analisar. Então, nesse circuito, nós temos um resistor em série com um indutor, certo? E a gente tem uma fonte de tensão aqui. Essa fonte de tensão, ela não está conectada no circuito inicialmente, certo? Então, esse circuito, ele vai... eu vou chavear, né? Eu vou ter esse fenômeno que vai acontecer aqui, eu vou conectar essa fonte de tensão em série com esses elementos aqui, e aí isso aqui vai caracterizar o que a gente chama de resposta ao degrau do circuito. Por que resposta ao degrau? Então, a resposta ao degrau para a gente vai ser sempre quando a gente está, por exemplo, tentando ligar um circuito. Né? Se você imaginar, se você estivesse na sua casa, como tivesse, né, um dado circuito, né, de um equipamento, ou até da iluminação da sua casa, e a gente está tentando ligar esse circuito aqui. Então, você tem uma certa diferença de potencial que você vai conectar, uma fonte de alimentação que você vai conectar, e esse circuito, a partir daquele momento, ele vai começar a funcionar, certo? Então, a resposta legal para a gente é sempre quando você sobra dentro daquele, né, no circuito final que você obtém após esse chaveamento, vai ter lá uma fonte de energia, uma fonte de tensão. Então, a fonte de energia naquele circuito ali, ela vai ser uma fonte independente que você tem lá, certo? E não apenas a energia que estava armazenada no campo magnético do elemento indutivo capacitivo, certo? Então, para a gente, quando a gente fala aqui de resposta ao degrau, né, intuitivamente, o que a gente está mais ou menos falando aqui é sobre quando você liga um circuito, certo? Quando você aplica uma certa fonte de tensão num circuito que estava estacionário, certo? E no caso aqui, esse circuito estacionário, ele está numa situação em que essa corrente passando pelo indutor é nula, certo? Então, esse circuito está aberto aqui, certo? Então, naturalmente, essa corrente passando pelo indutor, ela é nula, certo? E se é nula a corrente passando pelo indutor aqui, a tensão, a queda de tensão sobre esse resistor também é nula, certo? Então, em T igual a zero, conectei essa fonte aqui de tensão, então a gente precisa determinar o que acontece, né, no momento que eu faço essa conexão aqui. Então, primeiramente, a gente usa a lei de Kirchhoff das tensões, certo, para prever a expressão das tensões, né, nessa única malha que o circuito tem, quando T, a partir do instante que eu conecto essa chave aqui, certo? Então, veja que aqui eu tenho aumento de tensão, queda de tensão e queda de tensão, certo? Então, se eu colocar aumento de tensão negativo, eu vou ficar com menos Vs, mais VR, mais VR igual a zero, certo? Então, Vs pode ir para o outro lado da equação, então eu fico com essa equação aqui, diretamente obtida da lei de Kirchhoff das tensões. Bom, aplicando o que eu sei, e aplicando a convenção passiva também, né, para escrever essa expressão dessas tensões, essas duas tensões aqui em função da corrente no circuito, e eu obtenho essa equação aqui, né? Então, Vs igual LD e dt, que é a queda de tensão sobre o indutor, mais R vezes I, que é a queda de tensão sobre o resistor. Bom, então essa é a equação diferencial que eu tenho, certo? Que resolver agora para determinar como é que essa corrente vai se comportar, né? Nesse circuito aí. Então, veja que
essa é uma equação diferencial de primeira ordem, certo? Não homogênea, certo? De primeira ordem, porque ela só tem até a derivada primeira aqui, certo? E não homogênea, porque existe aqui um termo independente, certo? Então, ela não é igual a zero. Existe um valor aqui que diferente de zero, que essa equação aqui é igualada, certo? Então, essa é a equação que a gente tem que resolver agora para determinar como é que foi o comportamento dessa corrente. Lembrando que para a gente determinar, solucionar essa equação aqui para um dado valor, para achar o comportamento dessa corrente aqui, a gente precisa de uma condição inicial, certo? Para a variável da equação, que é, no caso aqui, a corrente, e essa condição inicial vem justamente da corrente aqui, passando pelo indutor em T igual a zero, né? Então, nessa situação aqui em particular, essa corrente passando por esse indutor é zero, certo? Então, a condição inicial para esse circuito aqui é que essa corrente passando por esse indutor é nula, né? No instante T igual a zero. Então, a partir daí, a gente, com essa condição inicial, a gente consegue determinar quem é essa corrente aqui, certo? Bom, então, na aula passada a gente discutiu a solução da equação diferencial homogênea, certo? Igual, foi apenas essa equação aqui com PS igual a zero. E hoje a gente tem que achar a solução da equação não homogênea, né? Então, como é que a gente acha a solução da equação não homogênea? Bom, vocês devem lembrar, né, que para a gente solucionar essa equação não homogênea aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é solucionar a equação homogênea, certo? Então, de todo jeito, a gente vai ter que achar uma solução para a equação homogênea, que é a solução dessa equação aqui, certo? Essa solução vai me dar a solução que a gente chama de solução de regime transiente, certo? Então, obviamente, isso aqui vai dar aquela função de corrente que decai com o tempo, certo? E por isso que ela é transiente, porque ela vai durar vai ter efeito durante um certo intervalo de tempo no circuito. Então, essa solução tem essa forma aqui, né? Então, um coeficiente inicial e essa corrente aqui vai ser uma função de decaimento exponencial. Então, ela vai decair com o tempo, né? Dependendo desse parâmetro aqui, que é o inverso da constante de tempo, certo? Do circuito. Bom, para a gente achar a solução da equação não homogênea, a gente, além da solução da equação homogênea, a gente precisa somar uma solução particular, certo? E essa solução particular para a gente aqui é a solução de regime estacionário, certo? Solução de regime estacionário significa dizer que após, né, esse chaveamento, depois que se passa muito tempo, né, depois que a corrente se estabilizou no valor constante, né, essa derivada aqui da corrente vai ser zero, certo? Então, se a gente observa essa equação aqui e faz com que essa derivada seja zero nessa equação aqui, a gente vai ter apenas Vs igual a Ri, significando dizer que a corrente no regime estacionário vai ter que ser igual a Vs dividido por R, certo? Isso aqui também é verdade se a gente observa esse circuito aqui e analisa o comportamento desse indutor, tá? Então, o indutor, ele está em regime permanente, então a corrente passando por ele era zero, constante. A tensão sobre ele também era zero, né? Porque dt é igual a zero, isso antes do chaveamento. Após o chaveamento, essa corrente vai começar a variar aqui, vai começar a aumentar, só que depois de um determinado tempo, né, depois que essa resposta transiente aqui passar, essa corrente vai se estabilizar num valor constante. Se essa corrente vai se estabilizar no valor constante, essa queda de tensão aqui vai ficar zero, certo? Então, a derivada da corrente vai ser nula, essa queda de potencial vai ser zero, o indutor vai voltar a se comportar como um curto-circuito, e aí essa corrente aqui, se esse indutor vir um curto, vai ser apenas Vs dividido por R, certo? Então, vai depender apenas dessa divisão aqui da lei de Ohm aplicada nesse resistor aqui. Então, assim a gente determina, né, qual é a solução de regime estacionário, que no caso é a solução particular para essa equação da ECDO de primeira ordem não homogênea, certo? Então, a soma dessas duas soluções aqui me dá a solução geral dessa equação.
tá? Então, essa soma aqui de zero com IE, que é a solução da equação homogênea mais a solução da particular, me dá a solução geral dessa equação não homogênea. Bom, então, eu sei o seguinte, né? Eu sei que a minha corrente agora, né? A solução da equação não homogênea vai ser dada por Vs sobre R, que é a solução de regime estacionário, mais esse termo aqui, que é o termo transiente, né? É a solução da equação homogênea. Para achar essa corrente, aqui para t maior ou igual a zero, agora a única coisa que eu preciso determinar é quem é essa constante aqui, certo? Essa constante aqui nessa equação é a única coisa, é a única informação que me falta para eu escrever a expressão, para que eu escreva a expressão completa dessa corrente aqui, certo? Para t maior ou igual a zero. Como é que eu acho essa constante aqui? Agora eu vou observar a condição inicial, certo? Que eu tenho para essa corrente, certo? Então, a condição inicial dessa corrente aqui eu vou obter observando o indutor no instante t igual a zero, certo? Então, para esse circuito aqui, eu vou ter, né, no caso aqui, como esse circuito aqui está aberto, certo? Essa I0 aqui seria zero, certo? Mas no caso geral, certo? No caso geral de uma resposta, ao degrau, certo? No caso em que possa haver alguma corrente inicial passando pelo indutor, certo? A gente tem que essa corrente no instante zero vale esse valor I0 maiúsculo aqui, que seria a condição inicial de corrente que está passando pelo indutor no momento do chaveamento, certo? Então, sabendo disso aqui, sabendo que essa corrente em I igual a zero tem que ser igual à corrente inicial passando pelo indutor, a gente consegue determinar essa constante. Como? Só substituir os valores na equação, certo? Então, aqui eu tenho I0, substituo aqui, certo? Vs sobre R está aqui, e aí substituo t igual a zero nessa expressão da exponencial, t igual a zero aqui vai me dar exponencial de zero, que é 1, certo? Então, aqui vou ficar com a zero, né? Vs mais Vs sobre R igual à corrente inicial, e aí daqui eu sei quem é a zero, né? A zero vai ser corrente inicial menos Vs sobre R, que é a corrente final passando pelo indutor, certo? Uma vez determinado isso aqui, eu acho a expressão que vai me dar o comportamento dessa corrente aqui, certo? Para t maior ou igual a zero. Então, veja que a corrente inicial aparece aqui, V0 sobre R é, na verdade, a corrente final, né? V0 sobre R está aqui, e o decaimento aqui que depende da constante de tempo, né? T dividido pela constante de tempo, 1 sobre a constante de tempo que dá R sobre R, né? E aí a gente tem essa expressão aqui para a corrente. Veja o que vai acontecer aqui. Para esse circuito em particular, né, que a corrente inicial seria zero, então esse termo I0 aqui inicial seria zero, então a gente, para t igual a zero, certo? Daria, essa exponencial aqui daria 1, certo? Então, menos Vs sobre R, menos Vs sobre R, daria I igual a zero, né? Como é esperado. Quando eu faço t para infinito aqui, né, essa exponencial vai ficando cada vez mais próxima de zero, e esse termo aqui vai desaparecendo da corrente, certo? Então, esse termo aqui, quando t vai para infinito, vai desaparecer e vai ficar apenas Vs sobre R, que é o valor final dessa corrente aqui, certo? Veja que se eu determinei a corrente, por essa expressão aqui, a tensão, a diferença de potencial aqui, eu determino facilmente aplicando a definição da queda de tensão em função da corrente para o indutor, né? V igual a L dI dt. Então, simplesmente aplicando essa derivada aí, eu vou obter também a diferença de potencial. Veja que a diferença de potencial no indutor, ela começa com um certo valor, né? Vs menos RI zero, no instante t igual a zero, e ela vai decaindo, né? Porque a corrente vai cada vez mais se aproximando de uma constante. Quando a corrente for constante, ou seja, quando t tender ao infinito, essa diferença de potencial vai para zero, tá? Como é o esperado. Então, essa expressão aqui, se você derivar isso aqui e multiplicar por L, você vai obter exatamente isso aqui,
para tensão. Bom, então, pro caso da resposta ao degrau, né, a gente tem essas duas expressões que a gente obtém para tensão e para corrente obtidas a partir da solução da equação diferencial não homogênea, certo? Desse circuito aqui. E aí, essa resposta ao degrau também tem um caso, uma característica interessante, né? E a característica interessante, quando você compara com a resposta natural, é que a corrente final passando pelo indutor vai ser diferente de zero, né? Então, na resposta natural, a corrente seria zero, a corrente final, porque toda a energia dissipada, concentrada no campo magnético do indutor, inicialmente, vai ser consumida pelo resistor, mas, nesse caso aqui, né, da resposta ao degrau, a corrente final passando pelo indutor, na verdade, ela tem um valor finito, né, diferente de zero. Então, Vs sobre R vai ser o valor dessa corrente final passando por lá, e, obviamente, se vai ter corrente passando pelo indutor, vai ter uma energia também acumulada nesse elemento, né, no regime permanente. Então, se você também multiplicar V sobre I sobre, desculpa, multiplicar VL por I, né, para calcular a potência, né, que é desenvolvida por esse elemento aqui ao longo do tempo, se você integrar esse valor de potência, você vai obter, né, um valor final de energia diferente de zero, certo? E esse valor de energia vai ser 1 meio de Li ao quadrado, onde I vai ser essa corrente final aqui, passando pelo indutor. Certo? Então, a resposta ao degrau, né, para a gente sumarizar aí, é simplesmente fazer a mesma análise que a gente fez para a resposta natural, só que agora você tem uma solução, uma equação diferencial não homogênea para resolver, porque vai ficar uma fonte de energia presente no circuito, depois do chaveamento. E aí, essa análise da resposta da solução da equação não homogênea vai requisitar que você analise, você some, né, adicione a solução particular, que é a solução em regime permanente, para essa corrente, mais a solução da equação homogênea, certo? E ao fazer isso, aí você fica com a constante para determinar, essa constante vai ser determinada pela condição inicial da corrente no indutor, né, da forma que a gente viu aqui, e aí fazendo isso você obtém as expressões para a tensão, para a corrente do indutor, primeiramente, e posteriormente para a tensão, certo? Nesse elemento, para T maior ou igual a zero. E aí você tem toda a informação que você necessita para fazer a análise do comportamento do circuito. Então, José Henrique está perguntando aqui se foi utilizado conhecimento sobre o comportamento do indutor no regime estacionário para obter a solução particular. Sim, então esse, na verdade, é sempre o procedimento, certo, José? Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter duas situações em que o circuito está transitando. Então, o circuito está transitando de uma situação que ele estava lá em regime permanente, aconteceu um chaveamento no circuito, ocorre um transiente, e esse circuito vai para uma nova situação de regime estacionário, certo? Então, essa nova situação de regime estacionário, ela vai, a análise desse novo regime estacionário vai ser útil para você determinar a solução particular da equação não homogênea. Na verdade, é assim que você determina essa solução particular, certo? E aí, feito isso, e tendo conhecimento da solução da equação homogênea, aí vem agora o problema de determinar essa constante aqui. Aí essa constante aqui vai ser determinada pelo regime estacionário, certo? Antes do chaveamento, certo? Então, a situação que o circuito estava antes do chaveamento vai lhe permitir determinar qual era a corrente inicial no indutor, e aí vai permitir determinar quem é essa constante a zero, que é a última informação que falta, certo? Para você determinar a expressão da corrente. Então, veja que a análise aqui, nesse caso aqui, é mais claro ainda que você precisa sempre analisar três situações distintas, né? O que estava acontecendo no circuito antes do chaveamento, o que acontece no circuito na hora que você tem um chaveamento, certo? E aí, o que é que vai acontecer nesse circuito depois que ele atinge o regime estacionário depois do chaveamento, certo? Todas essas três informações são importantes para você, né,
determinar a expressão que vai lidar o comportamento dessa corrente no indutor, certo? Então, o regime estacionário antes do chaveamento vai lhe permitir determinar essa constante aqui, certo? A zero. O regime estacionário depois do chaveamento vai lhe permitir obter a solução a solução particular da equação, certo? E durante o chaveamento, né, para você obter essa constante a zero, você tem que saber também, aplicar também o fato de que no instante do chaveamento, a corrente que passa pelo indutor, ela não varia, certo? Instantaneamente. Então, essa informação é utilizada também para determinação da condição inicial. Ok? Então, veja que a análise aqui é muito similar à análise da resposta natural, apenas que agora a gente vai ter que lidar com uma equação não homogênea, ao invés de uma equação homogênea, certo? Então, entra agora a solução de regime permanente posterior ao chaveamento, para que a gente possa determinar a expressão da corrente e, sucessivamente, as outras expressões de tensão, energia, etc. Então, a gente vai ver como a gente trabalha com isso num exemplo prático, certo? Então, dá uma pausazinha aí de 5 minutos, né, para vocês irem tentarem começar esse exemplo aí, e a gente volta aí e resolve, certo? Então, 10h44 a gente volta e resolve esse circuito aí.
Bom, pessoal, vamos ver esse exemplo aqui, certo, de resposta ao degrau, para a gente, né, discutir esse conceito que a gente viu, certo, para o circuito, nesse caso aqui, para o circuito RL. Então, aqui nos foi dado, nesse problema aqui, nos foi dado esse circuito aqui, certo? Veja que esse circuito aqui tem uma fonte de corrente aqui, uma fonte de tensão, certo? E aí, essa fonte de tensão e esse resistor aqui, inicialmente, estão desconectados do circuito, certo? Então, não tem nenhuma corrente passando por aqui, obviamente, porque esse circuito aqui está aberto. E apenas esse circuito aqui do lado direito, ele tem correntes, né? Ele tem alguma grandeza elétrica, né? Para T menor que zero, certo? Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção que a questão fala é o seguinte: bom, a chave, da maneira que ela está aqui, né, ela esteve aberta por um longo intervalo de tempo, né, antes de ser fechada em t igual a zero. O que é que a questão está querendo me dizer com essa informação? Ela está dizendo assim, olha, seja lá, né, o que aconteceu com esse circuito aqui antes de t igual a zero, né, já se passou tempo suficiente, se houve algum transiente, né, para esse circuito chegar nessa situação, da chave estar aberta nessa posição aqui, certo? Já se passou muito tempo, né, de forma que se houve um transiente aqui, por exemplo, nesse circuito aqui, esse transiente aqui já deu tempo desse transiente passar, e esse circuito se encontra em regime estacionário, certo? Se encontrar em regime estacionário significa que as correntes são constantes e as diferenças de potencial são constantes, certo? Novamente, num regime estacionário, o indutor vai ser, a corrente que passa pelo indutor vai ser constante, e a diferença de potencial em cima dos terminais do indutor vai ser constante, certo? Então, nesse caso aqui, né, se esse circuito aqui do lado está em regime estacionário, menor que zero, o que é que acontece? Essa diferença de potencial aqui é nula, né, ele é um curto, ele está se comportando como curto. Se a diferença de potencial é nula aqui, né, todos os elementos que estão em paralelo, né, então a diferença de potencial em cima desse resistor de 10 ohms também é zero no instante inicial, então não tem corrente passando por ele, certo? Se não tem corrente passando por aqui, né, por esse resistor de 10 ohms, então toda essa corrente da fonte de corrente, ela está circulando pelo curto, né, que no caso é passando pelo indutor. Então essa corrente L, certo, inicial aqui para esse indutor, ela vai ser determinada pela corrente que essa fonte de corrente aqui está fornecendo, certo? Então, 8 amperes está vindo aqui nessa direção, no caso, pela referência que eu adotei aqui, e L aqui vai ser igual a menos 8, certo? Porque a corrente está indo no sentido, né? O sentido da fonte está no sentido oposto da referência que está adotada aqui no circuito. E aí, o que é que acontece? Essa é o circuito que eu tenho antes de acontecer o chaveamento, certo? Eu tenho simplesmente um curto, esse indutor está sendo passado por uma corrente constante e não tem diferença de potencial aqui, certo? Aí em T igual a zero, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar e vou conectar essa fonte de 24 volts e esse resistor de 2 ohms nesse circuito. E a partir desse momento, eu quero saber o que é que vai acontecer com esse circuito, né? Para onde é que vão esses valores de tensão e corrente, certo? Desses elementos aqui, quando T vai para infinito, certo? Então, minha intenção aqui, como está explícito na letra A, é determinar essa corrente aqui, o comportamento dessa corrente a partir desse momento T igual a zero, né? A tensão, né? A diferença de potencial nesses elementos aqui, certo? E algumas outras perguntas aqui que a gente vai ver, certo? Então, vamos partir para ver como é que a gente soluciona esse problema, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é analisar como é que o circuito está no regime permanente antes do chaveamento, certo? Então, aqui, né, para determinar quem vai ser IL de T, isso para T maior ou igual a zero, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar, né, como é que essa corrente vai se comportar antes e após, né, antes, durante e após o chaveamento, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar o comportamento de IL, quem é o valor de IL, certo? Para T igual a zero menos,
A gente sabe que para o indutor, né, no momento que acontece algum chaveamento do circuito, a corrente no indutor não pode variar instantaneamente. Então, essa corrente aqui, em 0 menos, tem que ser igual à corrente em 0 mais, certo? Que no caso vai igual à corrente L em 0, né? A gente pode, pela continuidade, a gente pode dizer isso aqui. E pela análise que a gente vê aqui no circuito, né? E pela referência que a gente adotou, essa corrente aqui vale menos 8 amperes, certo? Lembrando que 0 menos é o instante imediatamente antes do chaveamento, certo? É um infinitesimal de tempo antes do chaveamento, e 0 mais é um infinitesimal de tempo depois do chaveamento, certo? A gente sabe que essa corrente tem que ser a mesma, né, durante esses dois pontos, né, porque o indutor não admite variação instantânea de corrente, certo? Então, isso aqui a gente sabe da característica do indutor. Então, a gente sabe aqui, né, analisando esse circuito, que essa corrente aqui, no instante t igual a 0, vale menos 8 amperes. Então, a gente já tem a condição inicial aí para obter, né, o parâmetro lá da equação que a gente obtém, né, a equação diferencial não homogênea. Bom, então, o que falta agora é a gente determinar, certo? Como é que esse circuito vai se comportar para ter maior ou igual a 0, né, depois do chaveamento. Então, vou colocar aqui para imediatamente depois do chaveamento, né, qual é o circuito que a gente tem aí para trabalhar. Então, o circuito que a gente tem para trabalhar vai ser esse circuito aqui. Então, a gente tem essa fonte que vai estar conectada ao circuito agora. Então, temos um resistor, temos um indutor, o indutor continua aqui, certo? Aí a gente tem esse outro resistor aqui, em paralelo, e a fonte de corrente também. Então, esse aqui é o nosso circuito imediatamente depois do chaveamento, certo? 10 ohms, aqui 8. Então, imediatamente depois do chaveamento, esse é o circuito que agora eu tenho em mãos para analisar. Bom, como é que eu sei que esse circuito aqui, né, vai exibir uma resposta ao degrau ou uma resposta natural? Bom, para responder essa pergunta, a gente só precisa analisar as fontes de energia. Então, a gente vê que esse circuito aqui, para ter maior ou igual a zero, ele vai ter algumas fontes de energia, né, conectadas ainda aos elementos aqui passivos, certo? Então, se esse é o caso, né, se eu não tenho apenas indutores e resistores, se eu tenho fontes aqui independentes, significa dizer que esse circuito aqui vai exibir uma resposta ao degrau, certo? Bom, então, sabendo disso, a gente observa esse circuito aqui e a primeira coisa que a gente vê nesse circuito é que ele não se parece muito com aquele circuito que a gente viu, né, para obter a solução do circuito RL, vamos dizer assim, canônico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar esse indutor aqui, então tem que isolar esse indutor e os outros elementos do circuito a gente vai transformar, né, de forma que, aplicar algumas transformações de forma que a gente obtenha um circuito que seja parecido, né, com aquele circuito que a gente fez a análise, que é um circuito com uma fonte de tensão e uma resistência. Essa operação vai ser sempre possível de fazer, certo? Por quê? Porque por conta do teorema de Thevenin, certo? Então, se eu simplesmente pego qualquer terminal que tenha um indutor aqui, vai ser sempre possível determinar um circuito com apenas uma fonte de tensão e uma resistência em série, certo? Para fazer a análise por conta do teorema de Thevenin, que a gente viu aí no primeiro estágio. Então, se o circuito que você tem para analisar não é um circuito que está no formato do circuito que a gente viu, certo? No slide anterior, para obter a equação não homogênea do circuito RL, você tem que aplicar, né, o que a gente sabe do teorema de Thevenin para simplificar esse circuito e obter um circuito com
uma fonte de tensão, uma resistência, certo? Em série com o indutor. Bom, nesse caso aqui, a forma mais fácil da gente obter esse circuito é fazendo transformação de fonte, certo? Então, a gente pode pegar essa fonte de tensão com essa resistência, transformar numa fonte de corrente, em paralelo com a resistência, e aí depois fazer o equivalente aqui, certo? Dessas fontes de corrente e das resistências em paralelo, e depois voltar para uma fonte de tensão em série com uma resistência, certo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, esse circuito aí, se a gente transforma essa primeira parte aqui numa fonte de corrente em paralelo com a resistência, então a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter uma fonte de corrente nesse sentido aqui, certo? Aqui nós vamos ter uma resistência. E aí os outros elementos do circuito, o indutor e esse resistor aqui com essa fonte de corrente aqui para baixo, certo? Então veja que aqui eu tenho 10 ohms, esse resistor aqui vai valer 2, né, que é o resistor que veio da série aqui, e essa fonte de corrente vai valer 24 dividido por 2, né, no caso 12 amperes, certo? Então, esse é o circuito que a gente obteve após essa modificação, e agora a gente pode pegar esses resistores que estão em paralelo agora, calcular a resistência equivalente, e essas fontes de corrente aqui, certo? Também calcular a fonte equivalente nessas duas aí. O Ulisses está perguntando aí, se transformar logo a fonte de tensão, dá certo também? Eu não sei, eu acho que não, Ulisses, porque aí você teria que, bom, daria se você quer dizer, se você transformar a fonte de corrente em fonte de tensão, porque o que a gente fez aqui foi transformar a fonte de tensão, né? Acho que eu não entendi direito a sua pergunta. Se eu transformar a fonte de corrente com resistência aqui, eu vou ficar com duas fontes de tensão, né? Aqui, um lado e do outro vai estar em série com a resistência. Então, aí eu posso determinar o equivalente de Thevenin por tensão do circuito aberto, certo? E resistência equivalente também. Então, se eu passo aqui circuito aberto e determino a diferença de potencial aqui, né? Você vai conseguir, se você fizer isso. E aí a resistência vai ser, né, a resistência quando você transforma as fontes de tensão em curtos. Calcula essa resistência. Então vai dar, talvez dê mais trabalho, talvez dê a mesma coisa. Aqui talvez seja mais intuitivo fazer dessa maneira que eu estou fazendo aqui, mas você poderia também transformar desse outro lado e contrair a mesma coisa, tá? Bom, desse circuito aqui, certo, que a gente tem aqui do lado direito, então a gente pode simplificar agora, né? Então essas duas fontes de corrente eu posso colocar uma só agora, de 4 amperes, certo, para cima, porque eu tenho 12 para cima e 8 para baixo, né? E o equivalente aqui seria 4 para cima. E aqui agora eu tenho essa resistência equivalente aqui. Então, essa resistência equivalente ficaria a resistência equivalente de 2 com 10, certo? Então, vai dar 1,67 aproximadamente. Ou, certo? 4 amperes aqui. E aí a impedância aqui continua a mesma coisa, né? Porque é o que a gente está isolando. Então, 200 milihenry. O último passo agora é só pegar essa fonte de corrente e essa resistência, certo? E transformar numa fonte de tensão em série com a resistência. Então, aqui eu vou ficar com mais menos, né? Aqui a minha resistência e aqui a indutância. Bom, essa fonte aqui vai valer, eu acho que vocês fizeram os cálculos aí, multiplicar, né? 4 vezes 1,67, então vai dar 6,67
1,67 volts, e essa resistência aqui vai valer 1,67 aproximadamente ohms, certo? Então, aqui a gente tem mais ou menos, né, continua sendo VL aqui, e descendo aqui nessa indutância eu tenho IL, e essa indutância L vale 200 mH, certo? Bom, tá aqui agora o circuito que no mesmo formato do circuito que a gente viu, certo? Para análise da resposta natural, ou desculpa, da resposta ao degrau. Então, daqui a gente tem os seguintes parâmetros, né? Para a resposta ao degrau, nesse caso aqui eu teria Vs igual a 6,67, né? Que é a tensão aqui equivalente. A gente teria a resistência igual a 1,67 ohms, certo? E a indutância também 200, continua a mesma coisa, né? 200 mH. Bom, então daqui eu sei que a minha corrente vai ser dada pela solução em regime estacionário disso aqui, né? Que vai ser Vs sobre R, mais a solução particular. A solução particular é uma constante, a zero, vezes a minha exponencial de R sobre L vezes T. Então, está aqui a expressão da corrente, né? Essa expressão da corrente saiu da onde? Bom, da análise que a gente fez para esse circuito. Para esse circuito aqui, certo? No slide que a gente viu anteriormente, quando a gente discutiu a resposta ao degrau. Então, como é que vai ficar a expressão dessa corrente aqui? Então, a gente vai ficar com I de T igual Vs dividido por R, vocês vão ver aí que vai dar 4, né? Isso aqui vai dar 4,0, mais essa constante a zero, exponencial de R sobre L vai dar 8,35, certo? Então, vai dar menos 8,35 aproximadamente, vezes T ampere. Falta determinar essa constante a zero, certo? E essa constante a zero, como a gente viu anteriormente, a gente determina pela condição inicial da corrente que a gente tem no circuito. Então, a gente sabe que I de zero tem que ser igual a menos 8 ampere. Por quê? Porque a corrente no indutor não admite variação instantânea de T igual a zero, certo? Então, esse valor aqui de menos 8 amperes tem que valer para ter zero mais, certo? Então, aqui significa dizer que menos 8, né, tem que ser igual a 4, mas quando eu substituir T igual a zero nessa exponencial aqui, eu tenho exponencial de zero, que é 1, né? Então, mais a zero. Então, aqui, a zero, daqui a zero vai ser igual a menos 12. Certo? Bom, então daqui a gente vai, deixa eu colocar aqui desse outro lado, a gente obtém a corrente IL, né? IL de T vai ser igual a 4,0 menos 12, né? Exponencial de menos 8,35T ampere. Então, tá aí, né, a corrente que esse indutor, né, a corrente que vai passar por esse indutor aí, para T maior ou igual a zero nesse circuito, depois desse chaveamento, né, quando acontecer esse chaveamento. Veja que o valor final da corrente é diferente de zero, né, o valor final é 4 amperes, certo? E aí, esses 4 amperes são justamente a corrente final que vai ser determinada por essa fonte, nessas duas fontes aqui, e esses resistores. Então, como a gente viu, para determinar esse circuito equivalente aqui de TV não, a gente teve que usar essas fontes dos resistores, e essa corrente final do indutor vai ser determinada justamente por ele. Então, veja que existe energia final armazenada no campo magnético do indutor, né, porque a corrente final é diferente de zero. Se a gente substituir T igual a zero aqui, essa expressão vai me dar menos 8, né, que é justamente o valor da corrente inicial. Tá? Então, isso é uma forma de checar se a sua solução está correta. Checa o valor final, se o valor final faz sentido, da expressão que você obteve, e checa o valor inicial. Né? Se esses dois estiverem corretos, então muito provavelmente você
fez a resolução de forma acertada. Ok? Tem alguma dúvida sobre como a gente obteve essa expressão aqui, a solução? Então, veja que a gente partiu da solução da equação homogênea, né? Solução particular mais solução... Desculpa, da solução da equação não homogênea. Então, solução particular da equação mais a solução da equação não homogênea. Solução particular é a solução de regime permanente depois do transiente, né, do chaveamento. E a solução da equação homogênea é a mesma solução que a gente viu, né, na resposta natural, o mesmo tipo de solução. E aí sobra uma constante para a gente determinar, essa constante é determinada pela condição inicial de corrente no indutor, certo? Feito isso, direto a gente encontra aqui a corrente, né, que está passando por esse indutor para ter maior ou igual a zero. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso aqui? Alguma coisa não ficou claro? Desse valor aqui de corrente, a gente, obviamente, consegue deduzir o valor da tensão, certo? Que é apenas multiplicar pela indutância e derivar aqui, certo? Observando a convenção passiva, né? Veja que corrente no sentido da queda de tensão, sinal positivo na convenção passiva, então V igual a LDI dt. E fazendo isso aí, você obtém a tensão aqui, né? E aí, quando você obteve a corrente e a tensão, você pode voltar para esse circuito aqui, né? E determinar, por exemplo, né, qual é a corrente que passa por aqui, ou qual é a tensão que você já determina, né, sobre esse resistor. No caso aqui, se eu determinar a tensão sobre esse indutor, como esses dois estão em paralelo, VL vai ser a mesma tensão aplicada sobre esse resistor, então, a corrente passando por esse resistor vai ser apenas VL dividido por R, né? Aí você acha também a corrente passando por esse resistor aqui, se ele for pedido, por exemplo, para determinar. Ok? Então, se vocês fizerem aí para o cálculo da tensão, né, VL, então vocês vão ver que VL vai ser aproximadamente, vou até colocar aqui, quando vocês fizerem a derivada e multiplicarem pela indutância, então vocês vão ver que essa expressão para tensão, VL de T, vai ser aproximadamente 20, certo? Vezes a exponencial de menos 8,35T volts, certo? Veja que aqui, daqui, VL de 0 mais, certo? Vai ser igual a 20. Certo? Se eu substituir T igual a 0 nessa expressão, eu tenho VL de 0 mais igual a 20 volts, certo? VL de 0 menos é a tensão sobre o indutor imediatamente antes do chaveamento, né? Como a corrente passando pelo indutor imediatamente antes do chaveamento era constante, certo? Essa tensão aqui, VL 0 menos, vale 0, né? Então, VL 0 menos aqui, ela não vale 0. Significando dizer que em T igual a 0, tem um salto aqui, certo? Tem uma descontinuidade na tensão terminal de indutor. Então, ela varia 0 imediatamente antes do chaveamento, imediatamente depois ela pulou para 20 volts, tá? Então, a corrente não sofreu variação instantânea, mas a tensão sofre, como é o caso do que a gente viu com o indutor. Então, vamos ver aqui as outras perguntas, né? Bom, aqui as outras perguntas aí vocês podem fazer, né, em casa. A letra C aqui pergunta quando é que essa tensão aqui vai atingir o valor de 10 volts, né? Uma vez que você obteve VL, né? Você consegue determinar isso aqui, é só substituir esse valor aqui na expressão e achar o valor de T, né? Para que aquela exponencial seja, para que aquela tensão dê isso aqui, certo? Então, tranquilo, só substituição. E aí a energia final armazenada no campo magnético do indutor, certo? Aí ele pergunta aqui se ela vai ser maior ou menor que a energia inicial que estava armazenada lá. Vocês conseguem responder essa pergunta aqui sem fazer conta? A energia final armazenada no campo magnético vai ser maior ou menor do que a energia inicial? Alguém falou maior? A energia final é maior ou menor do que a energia inicial?
Todo mundo está falando maior aí, mas... E alguém falou igual. Alguém acha que vai... Todo mundo acha que vai ser maior? Bom, então veja que vocês... acho que está um pouco confuso aí nesse conceito. A energia armazenada exato, o Lucas falou aí, menor, já que a corrente tem módulo menor. Exatamente, Lucas. Então, uma vez que essa corrente, né, inicial era 8 negativo, né, era menos 8, a energia inicial armazenada era 1 meio de L 8 ao quadrado, né, certo? Menos 8 ao quadrado, que vai dar 64, certo? Na situação final, né, no regime estacionário, quando esse circuito atingir um regime estacionário depois do chaveamento, essa corrente agora vai ser 4, certo? Então, a corrente final vai ser 4 amperes. Então, a energia final armazenada no indutor vai ser 1 meio de L I vezes 4 ao quadrado, né? 16. Então, na verdade, essa energia armazenada final vai ser, na verdade, 1 quarto, né? 16, a relação entre 16 e 64 dá 1 quarto. Então, vai ter 1 quarto da energia inicial armazenada. Então, a energia final é, na verdade, menor do que a energia inicial, né? Porque a corrente final é menor, certo? Então, a resposta aqui para a letra D não precisa nem calcular, né? O valor da energia já dá para saber apenas analisando aqui condição inicial e condição final de regime estacionário. Bom, eu fiz o gráfico aqui para vocês verem, certo? De como é que essa corrente e a tensão no indutor estão se comportando no circuito. Então, veja que a corrente aqui, antes, para T menor que zero, né, ela vale menos 8, certo? Então, ela é constante aqui igual a menos 8. Em T igual a zero, ocorreu um chaveamento, então essa corrente agora ela vai mudar, né? E ela vai variar, né, nessa curva aqui, saindo de menos 8 e se estabilizando em 4, um valor de 4 amperes, certo? Então, nesse intervalo entre uma coisa e outra, está acontecendo o transiente, né, o transitório, que é justamente essa acomodação, né? O indutor está trocando energia com os outros elementos do circuito para chegar a um novo regime estacionário. Então, ela sai de um regime estacionário para um outro regime estacionário, no meio acontece o transiente, certo? O comportamento transiente, que é o que a gente está interessado, né? Porque no regime estacionário, né, o indutor, para a gente, é apenas um curto, então a gente não tem interesse nenhum em investigar ele aqui e aqui, mas aqui, né, acontece alguma coisa interessante aí na corrente que está passando por ele. Veja que a tensão, né, ela é nula, como a gente viu, antes do chaveamento, imediatamente após o chaveamento ela pula para 20 volts e aí decai novamente no regime estacionário, né? O indutor se comporta como curto e a diferença de potencial vale zero. Fora do regime estacionário está acontecendo alguma coisa, né? E aí esse indutor tem uma diferença de potencial aí se comportando dessa maneira. Então, nessa animação aqui está o que está acontecendo aí no circuito, certo? Mais ou menos no sincronizado, de forma sincronizada, né? Então, veja que a curva vermelha é a tensão, a azul é a corrente, né? Então, tem tensão nula, corrente constante, né? No momento em que eu chego em T igual a zero, essa corrente, ela começa a variar, né? Porque o indutor está saindo de um estado para outro, e aí aparece uma diferença de potencial no indutor. Quando o indutor se estabiliza novamente, a tensão volta para o zero, certo? Então, veja que aqui dá para ver claramente, né, o que aqui a variação de corrente nos terminais de indutor implica numa mudança aqui no valor da tensão, e aí, ao se estabilizar no novo valor de corrente, essa tensão vai para zero novamente, certo? Eu coloquei também aqui um gráfico da energia, tá? E da potência. Então, fiz o gráfico aí da expressão da energia e da potência, para esse caso aí que a gente viu. Então, veja que aqui, potência, né, antes de T igual a zero, o indutor tem diferença de potencial nula sobre ele, então, obviamente, a potência tem que ser nula. Em T igual a zero, né,
a potência que vai ter um pico, né? Porque a corrente começa a variar, certo? E a diferença de potencial dá um salto também, né? Então, esse valor de potência, ele dá um pulo aqui, certo? E aí, veja que depois de um tempo, quando a tensão se estabiliza, essa potência também vai para zero. Com relação à energia, né, acumulada no indutor, também está o gráfico aqui, então veja que ele começa com um certo valor, né, de energia em joule, certo? Aqui marcado no gráfico. E aí, a corrente vai variando, né? Então, a corrente sai de -8, ela vai descendo até chegar em zero, né? Quando ela chega em zero, ela muda de sinal, então a potência caiu até chegar em zero, depois ela volta a aumentar, mas o que aconteceu aqui foi que a corrente mudou de sinal, certo? E voltou a aumentar em módulo, e aí o valor de energia acumulada no indutor se estabiliza no valor final aqui, né? Que é menor, né? Dá para ver claramente no gráfico que é um valor menor do que o valor inicial, certo? Então, é isso aí, esses gráficos aí caracterizam o comportamento desse circuito, tanto no regime estacionário antes do chaveamento, o transiente, né, está claro o que é está acontecendo com as grandezas durante o transiente, e depois quando o circuito se estabiliza, certo? Quando o regime estacionário é alcançado novamente. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse conteúdo particular? Professor, o senhor tem esses códigos em Octave e MATLAB? Tenho sim, tenho. Acho que vou disponibilizar em algum momento aí para vocês, quem quiser fazer observar os gráficos aí dos resultados dos exercícios, né? É interessante vocês plotarem essas curvas, certo? Eu vou disponibilizar, porque eu ainda não tive muito tempo essa semana de colocar no Moodle, mas eu vou colocar para vocês. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, certo? Eu vou parar a gravação dessa parte aqui, certo? Do circuito RL, e aí a gente vai continuar falando sobre o circuito RC.